Oi, gente, tudo bem, galerinha? Então, hoje eu vim fazer mais um quadro de curiosidades históricas para vocês e eu vou falar sobre uma figura aí muito controversa da história, né? Aproveitando que na quarta-feira a gente falou sobre ele na nossa live aí sobre revoluções inglesas, eu vim trazer alguns fatos curiosos para você sobre a vida do rei Henrique VIII. Tá? Então vocês já devem ter ouvido falar muita coisa da vida dele. Eu vim falar um pouquinho mais sobre ele, beleza? Então, o Henrique VIII, começando aí, né? Ele foi considerado no ano de 2015 pelos escritores históricos da Inglaterra como o pior rei da história da Inglaterra. Então ele entrou aí para a história como o pior monarca inglês. Ele pertencia à dinastia Tudor e ele tinha vários hábitos assim peculiares, né? A primeira coisa interessante da gente saber é que o Henrique VIII, no primeiro momento, ele não era para ser o rei da Inglaterra, ele não era herdeiro direto do trono, era o irmão dele. O irmão dele acaba morrendo e Henrique VIII assume esse papel, né? Assume aí a liderança da Inglaterra como rei. E é nesse contexto que ele se vê obrigado a um casamento forçado com Catarina de Aragão, tá? Que mais tarde eu vou falar para vocês aí o que rolou nesse casamento. Então, o Henrique VIII, ele era visto como um defensor da Igreja Católica, isso mesmo. Antes de se separar da Igreja, ele era visto aí como um cara que preservava, né, a moral, o bom costume e a Igreja. Inclusive, ele escreve um texto com mais ou menos 30.000 palavras, onde ele defende os 7 sacramentos da Igreja e onde ele apoia a Igreja Católica de Roma e ele acaba recebendo o título de defensor da fé. O Papa passa para ele esse título. Então, ele, mesmo depois que ele rompe com a Igreja Católica, continua com esse título de defensor da fé, tá? Então, o Papa passa para ele aí esse título, mais ou menos ali, foi antes dele poder, né, dele fazer aí a separação da Igreja, foi em 1521, mais ou menos, que ele recebe esse título, tá? Outra coisa interessante é que o Henrique VIII era hipocondríaco. Ele morria de medo de ficar doente. Ele tinha medo de pegar a peste, ele tinha medo da doença chamada como doença do suor, ele tinha medo de qualquer tipo de contaminação. Inclusive, para se não ficar contaminado, né, por essas doenças, aí ele chegou a ficar por quase um ano fora de Londres, tá? Para evitar o contato aí com as epidemias que estavam acontecendo lá em Londres. Outra coisa interessante é que o Henrique VIII, ele era um tirano, ele era paranoico, ele era meio louco, assim, muita gente fala que ele sofreu um acidente, que isso o deixou meio perturbado, que ele tinha problemas mentais, mas nada comprovado aí pela história, né, se ele tinha ou não esse tipo de problema mental. O que se sabe é que Henrique VIII, ele era excêntrico, assim, ele tinha gostos diferentes. Inclusive, ali no seu palácio, você poderia encontrar várias coisas excêntricas, como animais, como até mesmo objetos de decoração, que muitas vezes pareciam meio que macabros, porque Henrique VIII tinha esse gosto diferente, esse comportamento diferente, tá? Outra coisa é que antes de se tornar rei da Inglaterra, né, como eu já falei para vocês aí, que ele não era o herdeiro direto, ele vivia uma vida de festas, de farra, de mulheres, de bebida. Ele era conhecido aí como um fanfarrão na Inglaterra, mas isso não incomodava muito a corte inglesa, porque ele não era herdeiro do trono mesmo. Acaba que, como o seu irmão falece, ele assume o trono e ele é obrigado a casar com Catarina de Aragão. Ele fica casado com ela por vários anos, mas ela não consegue dar para ele o tão esperado filho, o homem que ele quer, o seu sucessor. E aí, Henrique VIII ali, já tendo um casinho com a dama de companhia da Catarina de Aragão, a Ana Bolena, ele acaba pedindo para a Igreja Católica para ele poder se divorciar da Catarina de Aragão
casar com a Ana Bolena. A igreja, ela não reconhece, né? Ela não aceita essa união. E aí o Henrique VIII, ele toma uma medida que vai mudar os rumos da Inglaterra, os rumos até mesmo da história. Por quê? Ele resolve se separar da Igreja Católica e criar uma igreja própria, a Igreja Anglicana. Então ele cria essa igreja, além de criar uma igreja que tem alguns princípios muito parecidos aí com a Igreja Católica, mas que rejeita o poder do Papa. A igreja criada por Henrique VIII também se apropria de todos os bens da Igreja Católica da época, tá? Outra coisa interessante é que esse conflito, né, dessa nova igreja vai gerar mais ou menos 72 mil mortos ali na Inglaterra, assim como intelectuais, filósofos, né, várias pessoas acabam morrendo por causa desses conflitos religiosos aí. O próprio filósofo Thomas More é uma das vítimas aí desses conflitos, tá? E o Henrique VIII, depois de se casar com Catarina de Aragão, se separar, de ficar com Ana Bolena, ele ainda vai se casar mais 4 vezes. Ele casa-se no total de 6 vezes, tá? Ele acusa Ana Bolena de adultério, de imoralidade, acaba mandando decepar a moça. E aí as outras esposas vão ter mais ou menos o mesmo destino. A única esposa que não vai sofrer esse destino de ser chamada de adultério, de imoralidade, é a 6ª esposa, que inclusive vai viver, né, mais ou menos 5 anos depois da morte de Henrique VIII, ela continua viva. Então, a vida do Henrique VIII, ela é cheia de contradições, cheia de complicações, e por isso os historiadores e escritores da história da Inglaterra, no ano de 2015, fazendo um apanhado geral da vida do monarca, coloca ele aí como sendo o pior monarca da história inglesa. E aí, gostaram? Fica de olho que vem mais curiosidades históricas na semana que vem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E para falar sobre o Henrique VIII, eu pesquisei como referência a revista Aventuras na História. Tem muita coisa bacana, vale a pena conferir. Até mais, até semana que vem.